Fala aí, galera, tudo bem? Vamos que vamos? Vamos fazer o nosso Momento CFP? Então, todas as segundas e quartas-feiras a gente se junta aqui para falar sobre questões que caem na prova, conceitos que caem na prova para a gente ir se preparando, né? A prova do CFP está aí às nossas barbas, né? Muito pertinho. Então, a gente vai ter, não esse próximo domingo, no outro domingo, a prova na edição de dezembro, legal? Então vamos junto aí, a gente vai falar hoje, né? Vai continuar falando sobre renda variável, né? Módulo 2, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os múltiplos, sobre análise fundamentalista. Aliás, uma questão que normalmente o pessoal traz para a prova é a diferença entre análise técnica e análise fundamentalista, né? Mas isso sob um ponto de vista bastante de como você aborda as situações, né, as análises de investimento. Então o que a gente precisa lembrar, né, que os indicadores fundamentalistas, numa outra live a gente fala sobre análise técnica propriamente dita, mas o que a gente precisa lembrar é que os indicadores fundamentalistas normalmente vão relacionar preços de mercado com o desempenho da empresa, geralmente o desempenho contábil, financeiro, econômico da empresa. Tá certo? Não sei se você se lembra, mas da última vez que a gente conversou aqui, a gente falou sobre o índice preço-lucro, né? No qual a gente pegava o preço de uma ação e comparava com o lucro por ação. Então a empresa, o que é o lucro por ação? A empresa teve um lucro líquido, por exemplo, aí de 100 milhões de reais. Imagine você que ela tem 100 milhões de ações emitidas. 100 milhões de reais de lucro líquido, 100 milhões de ações emitidas, divide um pelo outro, o lucro por ação é de R$1, tá certo? Imagina que essa mesma ação ela esteja negociada a R$30 no mercado. O índice preço-lucro vai ser o preço de 30 dividido pelo lucro de 1, e índice preço-lucro então igual a 30. A gente faz essa divisão. E aí a gente viu que quanto mais cara tiver a ação, né, quanto maior for esse índice preço-lucro, mais cara vai estar a ação. Porque imagina, uma ação que me dá um lucro de R$1, lucro por ação de R$1, está negociada a R$30. Aí tem uma outra que também me dá um lucro por ação de R$1 e está negociada a R$10. O que vai acontecer? Aquela que está negociada a R$10 está mais barata que a que está negociada a R$30. Não quer dizer que seja o melhor negócio, mas pelo indicador fundamentalista preço-lucro, essa ação negociada ao índice preço-lucro de 10 está mais barata do que a negociada ao índice preço-lucro de 30, tá bom? Muito bom. Hoje a gente vai falar de algo um pouquinho diferente, né? Mas nessa mesma linha, a gente vai falar de um índice aqui chamado preço, né, valor patrimonial, tá vendo? É como se fosse o preço-lucro, mas ele é um pouco diferente, porque ele é preço sobre valor patrimonial. Então, olha só, é o preço da ação, né? Preço da ação, ok? Dividido, né, pelo valor patrimonial de quem? Da ação também, ok? Preço, não tem dúvida, né? A gente vai lá e busca no mercado. Você olha no mercado qual é o preço pelo qual a ação está sendo negociada. E qual que é o valor patrimonial de uma ação? Aí você tem que saber, né, que o valor patrimonial de uma ação, ele vai ser sempre o patrimônio líquido contábil, né, que está lá no balanço, dividido pelo número de ações, ok? Então, a gente faz do jeito que está aqui. Você pega lá o patrimônio líquido, lá do balanço, divide pelo número de ações, ok? E ao fazer isso, você está encontrando o valor patrimonial. Então, qual que é a ideia do índice preço-lucro? Eu sempre achava, né, quando eu estudava, estava lá na faculdade, comecei a estudar contabilidade, finanças, eu sempre achava que as empresas, o preço de uma ação deveria ser o patrimônio líquido daquela empresa, né, que é o patrimônio dos sócios, dividido pelo número de ações, eu teria o preço. Mas não, esse é o valor patrimonial. Às vezes o preço é muito acima disso. Por quê? E às vezes é abaixo, mas a maioria das vezes é acima. Porque o preço ele é direcionado pelos eventos futuros, né? Quanto a empresa vai gerar de lucro, quanto que a empresa vai gerar de caixa. Então quando eu vejo, por exemplo, uma empresa que é negociada a 5 vezes o seu valor patrimonial, isso quer dizer que o mercado olha lá para a contabilidade da empresa e fala, legal, essa contabilidade me mostra o que a empresa andou investindo para ela chegar onde ela chegou,
mas o preço vai olhar para o fluxo de caixa que ela vai gerar lá para frente. Então esse índice preço-valor patrimonial mostra por quantas vezes o patrimônio líquido essa empresa está sendo negociada. Então tem empresa na bolsa, pega, por exemplo, na bolsa americana você tem a Nike, normalmente negociada a 20 vezes o patrimônio líquido dela. Por quê? Porque o patrimônio líquido dela é pequenininho perante a capacidade dela de gerar caixa. A Nike não tem fábricas, não tem nada. Então você olha no ativo dela, tem pouca coisa, né, comparativamente ao resultado que ela gera. Então, o preço é função da expectativa de geração de lucros e fluxo de caixa futuro. Então lembra, né? O preço ele está lá no numerador da minha equação. Se você olhar aqui, olha lá, o preço está aqui, tá vendo? E o valor patrimonial é aquilo que já foi investido e os lucros gerados no passado. Então, quanto maior for o índice preço-valor patrimonial, quer dizer que a empresa está sendo negociada por um número maior de patrimônios líquidos. Então, normalmente, o mercado está otimista em relação à capacidade dessa empresa de usar o seu capital, o capital que está lá empatado nela, para gerar lucros e fluxos de caixa futuros. Tá? O que você tem que saber para a prova? Você tem que saber que quanto maior for esse índice preço-valor patrimonial, mais cara está essa empresa, mais cara está essa ação, de forma semelhante ao índice preço-lucro. Só que o preço-lucro relacionava o preço com o lucro de um ano. O preço-valor patrimonial, que é o que a gente está falando hoje, vai relacionar o preço da ação com o valor patrimonial dessa ação, sendo que o valor patrimonial dessa ação é o patrimônio líquido dividido pelo número de ações, tá bom? Então, é isso que você precisa se lembrar. Perguntas que caem qual empresa está mais cara, mostrando esses índices. Uma outra pergunta que o pessoal gosta muito de fazer é: indique a alternativa que representa a análise fundamentalista, que representa o método de análise fundamentalista. Aí vai ter a alternativa A, ondas de Bollinger, vai ter média móvel, não sei o quê. Não, isso é análise técnica. Vai ter alternativa B, evolução dos lucros, tal, comparado ao preço de mercado. Opa, é essa. Aí vai ter umas outras duas alternativas, não muito a ver. Então, essa é uma questão que você não pode perder, porque é uma questão bastante fácil, né? Lembra que a análise fundamentalista sempre relaciona métricas de desempenho da empresa com o preço de mercado, tá? Então, para a prova, é muito nessa linha que a gente vai. E vou aproveitar para falar, né, de um último indicador que pode cair na prova também, que é o indicador chamado Enterprise Value EBITDA, tá certo? Enterprise Value EBITDA. Então é esse indicador que eu vou mostrar aqui no papel para vocês. O Enterprise Value EBITDA, tá ok? Então, EBITDA, a gente já andou conversando, você já sabe o que é, né? EBITDA é o seu lucro operacional, imaginando que não existe depreciação nem amortização. Então é uma medida de lucro, mas é uma medida de lucro que para chegar nela a gente finge que não existe nem depreciação nem amortização, tá? Você pode também pegar o EBIT, somar de volta a depreciação e amortização que você chega no EBITDA. Então é uma medida contábil, uma medida de lucro operacional. Agora, o que é o Enterprise Value? Isso você precisa saber também para a prova, ok? Muito bem. O Enterprise Value é o valor da empresa, valor de mercado da empresa, mais a dívida que a empresa tem, o que a gente chama de dívida líquida, tá certo? Então, o que eu estou dizendo para vocês é que Enterprise Value é o valor de mercado mais dívida líquida, ok? Isso que está aqui colocado no papel. Enterprise Value é valor de mercado mais dívida líquida. E aí você poderia se perguntar, mas professor, o que é valor de mercado? Muito bem, o valor de mercado é o valor das ações dessa empresa. O valor de uma ação? Não, o valor das ações, de um modo geral. Então, se você tem lá 100 milhões de ações e essas ações estão cotadas a R$1, o valor de mercado vai ser de 100 milhões de reais. É o preço de uma ação vezes o número de ações é o valor de mercado de uma empresa. Sempre assim, tá? Então, olha só. Estou falando que o Enterprise Value, né, o valor empresarial, é o valor de mercado, portanto o valor de todas as ações, mais a dívida líquida. Aí pega o que ela tem de dívida,
Pô, professor, mas existe dívida sólida? Não, não existe dívida sólida, mas dívida líquida é sempre a dívida menos o caixa, aquele dinheiro que a gente tem em liquidez. Então, se uma empresa tiver 50 milhões de dívida e tiver 10 milhões no caixa, a dívida líquida é 40 milhões, tá certo? Porque ela precisaria de 40 milhões para pagar essa diferença, já que ela já tem 10 no caixa, tem 50 de dívida, então a gente considera a dívida líquida, o valor da dívida menos o dinheiro que está no caixa. Então, olha só, nesse exemplo que eu passei para vocês, vem comigo aqui. Imagina que eu tenha uma ação que está negociada a R$10, ok? Eu tenho lá 100 milhões de ações, ok? Estou mudando um pouquinho o exemplo porque era R$1, mas estou pondo R$10 aqui. R$10 vezes 100 milhões de ações, a gente vai ter uma empresa de valor de mercado de 1 bi, ok? Muito bom. Vamos imagina aqui comigo, que essa empresa tem 500 milhões de dívida, mas tem 100 milhões no caixa. 500 milhões de dívida, menos 100 milhões no caixa, a dívida líquida dela é de 400 milhões. Então, você coloca lá 400 milhões. Legal? Muito bem. Qual vai ser o enterprise value dessa empresa? Vai ser 1,4 bi. Ok? Simples desse jeito. Então, o que você tem que lembrar é que o enterprise value vai ser exatamente a soma do valor de mercado, valor das ações, mais a dívida líquida, nesse caso deu 1,4 bi. E aí, para calcular o Enterprise Value EBITDA, você vai pegar esse 1,4 bi, né, que eu acabei de falar, que é o Enterprise Value, e você divide pelo EBITDA da empresa, né? Vamos imaginar, sei lá, uma empresa que tenha um lucro operacional EBITDA de 100 milhões. Quando você fizer este cálculo aqui, você vai chegar no Enterprise Value EBITDA de 14, tá certo? Então, esse é o múltiplo, é igual a 14. E aí, é igualzinho a preço-lucro, preço-valor patrimonial. Quanto mais alto tiver esse múltiplo, mais caro eu estou pagando na empresa, tá certo? Tanto que uma das formas da gente analisar pontos de entrada em ações é isso. Essa empresa, normalmente, ela é negociada a 14 vezes o EBITDA. Aí chega uma época que ela está negociada a 11 EBITDAs. Opa, parece que está barato, 10 EBITDAs. Aí você começa a analisar, tem motivo, né? A empresa está dando algum sinal de queda tal? Não, não tem. E está mais barata. Eu não enxergo um motivo relevante. Então, já me deu aquela luz amarela, analisei a empresa, vou lá e compro a 10 EBITDAs, porque ela está mais barata, tá certo? Na esperança de que ela volte a chegar ao seu valor normal de mercado, né? O seu múltiplo normal, que são 14 EBITDAs, perceberam? Então, é assim que a gente toca esse tipo de análise. Quanto mais caro, quanto mais alto o índice Enterprise Value EBITDA, mais cara está a empresa. Quanto mais baixo tiver esse múltiplo, mais barata está a empresa, tá certo? Muito bom. Então, para a prova, você vai ter que lembrar de 3 coisinhas. Quais são os índices mais utilizados na análise fundamentalista? Índice preço-lucro, preço-valor patrimonial, Enterprise Value EBITDA. É bom saber como calcula, é uma conta de divisão, assim, é bem simples, tá certo? Tem que lembrar que nos 3 casos, quanto mais alto estiver esse índice, esse múltiplo, mais cara está a empresa, tá? Então, olhando só para isso, a tomada de decisão são sempre pelos múltiplos mais baixos. E muito importante, né? Esse arcabouço analítico, né? Essas análises que levam em consideração tais múltiplos, esses que eu falei para vocês, fazem parte, então, da análise fundamentalista, né? Parece uma questão muito simples, mas ela cai recorrentemente na prova. Quando falar nesses índices, vai seco em análise fundamentalista, ou quando perguntar quais são os índices de análise fundamentalista, você tem que saber que são basicamente esses 3, tá bom? Embora haja mais, mas a prova normalmente vai cobrar esses 3. Beleza, gente? Tamo junto? Legal, queria só lembrar vocês, então, que a gente continua até o finalzinho desse mês aí com a nossa Black November. Então, se você já é aluno nosso, show de bola, vamos junto aí, se preparando para a prova de dezembro. Se você não é, bola para frente, faz a sua inscrição num preço camarada que você nunca mais vai encontrar. Valeu, Rodrigão, um grande abraço aí para você, um grande abraço para todo mundo que acompanhou a gente. Tamo junto, até mais. A gente volta o Momento CFP na segunda-feira. Amanhã tem Momento Encore ao meio-dia, tá bom? Falou, Jaque, abração, tchau, tchau.